Boa noite. Vamos falar um pouquinho aqui a respeito de teoria da arquitetura, de forma a ajudar vocês a prestar o exame do ENAD no domingo. Para isso, eu vou começar fazendo uma rápida distinção entre teoria e história da arquitetura. A história da arquitetura, nela a gente aborda os problemas, as questões arquitetônicas, descrevendo-as pontualmente, os objetos arquitetônicos, suas características, localizados no seu contexto histórico preciso, na biografia do arquiteto, na escola ou no período em que ele pertence, coisas mais assim pontuais, específicas daquela obra dentro da história, né? Já a teoria, ela é um pouquinho diferente. A teoria, ela lida com os fenômenos arquitetônicos numa forma mais dinâmica, né? Num contexto fluido, mutante, né? Onde todos aqueles aspectos da arquitetura, estrutura, inserção na paisagem, né? O partido, etc., eles se interagem, justificando as escolhas que o arquiteto faz. Muitas vezes a teoria da arquitetura ela faz uma comparação entre os diversos fazeres arquitetônicos no espaço e no tempo, já escapando daquela coisa fixa da abordagem histórica, né? Numa espécie de sobrevoo aonde se procura antes o seu significado mais amplo, uma abordagem mais generalizada, mais genérica, né? Eu costumo logo no começo do curso, lá no 5º semestre, distinguir as duas formas usando aquele exemplo do torcedor que vai assistir o jogo de futebol no Pacaembu. Tem aquele que fica colado no alambrado, ali do lado em que o seu time está atacando. Aí ele vê a hora que o seu jogador faz o gol, mas ele só tem aquela visão. Por exemplo, se o seu time tomar um gol lá do outro lado do campo, onde ele não está, ele não vai saber direito se foi válido, se o juiz roubou, essas coisas. Agora, o torcedor que tem mais a ver com a teoria da arquitetura é aquele que fica no último lance das arquibancadas lá em cima e ele capta a partida praticamente num único golpe de vista, né? Ele enxerga tudo, ele vê o seu time tomar o gol, ele vê o seu time fazer, ele vê o contra-ataque, ele contempla o espetáculo do jogo na sua íntegra, mesmo porque na origem grega a palavra teoria, né? THE, teoria, é o mesmo THE da palavra teatro, aonde você contempla, né, o palco de uma vez, né? Então a teoria é você, num golpe de vista, contemplar de uma vez só todo aquele espetáculo da arquitetura, sabendo, conhecendo os detalhes, né, que você aprendeu nas aulas de história da arquitetura, só que agora encadeando, né, fazendo a ligação entre os diversos momentos. Para o teórico da arquitetura, muitas vezes interessa mais como que se passa de um período para o outro do que simplesmente de ficar descrevendo os períodos em si, né? Então a teoria ela tem essa capacidade de permitir um sobrevoo na arquitetura, dando um sentido mais completo, num diálogo, né, permanente entre os seus elementos. Por exemplo, a localização, questões ambientais, a disposição, o agenciamento dos ambientes dentro de uma obra, a paisagem, a economia, os custos da obra, a legislação urbanística, o partido adotado, a técnica, a tecnologia, aspectos estéticos, aspectos políticos, onde você tem o sentido geral do que significa
arquitetura num determinado período ou num determinado espaço. Aí as considerações que vão sendo feitas, elas são mais fluídas. Dá para perceber isso na própria estrutura das questões que vão ser apresentadas para vocês. Tem aquelas questões onde são claramente, por exemplo, estrutura, paisagem. Vocês vão responder de acordo com o conhecimento específico que tem dessas áreas. Aí são facilmente reconhecíveis as questões teóricas, porque muitas vezes elas entram por um aspecto e na mesma questão você tem que tratar de vários deles, né, num diálogo. Então tem-se aí as questões teóricas da arquitetura. Então nessas questões teóricas, né, privilegia-se a capacidade do aluno articular essas categorias de análise que nas aulas a gente as tem isoladamente. Tem-se aula de estrutura, tem-se aula de paisagismo, tem-se aula de projeto, tem onde se trata da definição da planta, da materialidade, tem aula de tecnologia, onde se abordam os diferentes materiais de construção. Nas aulas de teoria costuma-se apreciar o significado, os valores simbólicos associados ao edifício, o papel que eles exercem, afinal, na sociedade que eles estão inseridas, e resulta daí uma abordagem de conjunto aonde se é capaz de entender o fenômeno arquitetônico na máxima generalidade possível, né, num único golpe de vista. E também às vezes acontece da questão teórica ela contemplar às vezes uma única especificidade da arquitetura, só que em diversos contextos espaço-temporais. Por exemplo, questões estruturais, né? Pode cair uma pergunta de questões estruturais, aonde na mesma questão ele mostra um edifício lá do Império Romano, uma igreja gótica da Idade Média e um edifício de Brasília, da arquitetura moderna, né? Onde o examinador muitas vezes quer ver se o aluno tem condição de pensar dinamicamente, né, um mesmo fator em circunstâncias muito diferentes, como foi essas que eu mencionei. O Vitrúvio, né, que é o pai da teoria da arquitetura, né, que formulou aqueles 3 conceitos, né, que o pessoal chama da tríade vitruviana, firmitas, utilitas, venustas. Ele falava que a prática sem teoria é uma coisa difícil, tem que se começar sempre do zero, mas a teoria sem prática não serve para nada. Então a teoria ela vai alimentando dialeticamente o fazer arquitetônico. O professor Montaner, num vídeo muito interessante, ele se pergunta lá, o que a gente tem que fazer? Conhecer a teoria primeiro? Conhecer a prática primeiro? Como é que é? Aí ele mesmo responde que é uma interação. O aluno, o estudante, o arquiteto, ele começa a fazer o seu projeto, aí ele se depara com questões teóricas desses vários aspectos e, por meio do conhecimento que ele tem, ele vai resolvendo e as soluções vão se alimentando, né? Até que, por fim, ele chega à conclusão do projeto. Isso implica em que cada um desses aspectos, né, dependendo da época, a teoria da arquitetura ela contempla um mais do que o outro, né? Por exemplo, o Vitrúvio postulou a sua tríade no seu tratado, mostrando que o edifício ele tem que respeitar essas 3 características, né? Ele tem que ter solidez estrutural para se manter em pé o máximo de tempo possível, ele tem que ser funcional, uma ideia que a gente pensa que é atual, moderna, né? Antiquíssima, né? Ele tem que ser funcional para ele ter um uso desimpedido, para ele cumprir
adequadamente às suas funções, né, ser um edifício saudável, e ele tem que agradar, né, visualmente. Ele está inserido numa paisagem, está inserido num contexto urbano, e muitas vezes ele é motivo de orgulho para quem o frequenta. E conforme os avanços da história, por exemplo, cada um desses itens ele é mais privilegiado. A gente sabe na arquitetura contemporânea, que tem uma teorização um tanto quanto complexa, a Vênustas, os aspectos estéticos, por exemplo, na arquitetura contemporânea dos nossos dias, os aspectos estéticos, eles praticamente concentram todos os debates. A engenharia, a tecnologia de hoje já é capaz de prodígios de construção inimagináveis há 20, 30 anos atrás. Então, basicamente, quase não se discute atualmente esses problemas assim da firmitas no âmbito teórico da arquitetura. A funcionalidade, né, desde o período moderno, ela se impôs, apesar de uma época assim de uma certa repugnância a esse conceito na época pós-moderna, mas também hoje as questões de economia, né, elas exigem que o edifício seja funcional, né? Então, por exemplo, a gente vê nessa arquitetura aí que tem sido feita no mundo, né, sobretudo em países emergentes, países que até pouco tempo atrás não tinham expressão, né, no mundo da arquitetura, países do terceiro mundo, países da Ásia, aonde chama muito mais atenção do que qualquer outro aspecto essas questões relacionadas com a plástica do edifício, mesmo porque nós vivemos hoje uma realidade cultural muito peculiar, chamada sociedade do espetáculo, aonde o que se vê, mais do que o que se entende a respeito, tem muito mais importância, cativa muito mais as pessoas do que informações técnicas. Portanto, hoje a arquitetura, como nunca foi antes, ela está aí mais para ser vista, para ser contemplada. Muitas cidades apostam bastante disso para, por exemplo, atrair turistas, para poder arrecadar dinheiro, que hoje a renda ela se concentra muito facilmente. Então esse quesito, né, ele ganhou uma importância descomunal na teoria da arquitetura. A teoria explica a prática e a prática alimenta a teoria. Então, como disse o Vitruvio, é um processo que vai se alimentando. Naquele vídeo que eu já mencionei, muito interessante, do professor Montaner, ele cita aquele autor, o Eliot, né, Thomas Stearns Eliot, aquele poeta inglês, que ele fala assim, que um grande artista e um artista medíocre, eles podem ter até a mesma criatividade, eles podem ser até capazes de fazerem coisas satisfatórias, né, do ponto de vista do seu ofício. Mas o que ele coloca é que o repertório cultural é o que faz a grande diferença entre eles. E o professor Montaner cita o caso do Palladio, que é um caso fora do comum, de um arquiteto que consegue, por conta de algumas inquietações teóricas que ele tem a respeito de projeto, se destacar naquela arquitetura extremamente rígida, que é a linguagem clássica, a linguagem do Renascimento. Assim como hoje o Rencourras, a Zaha Hadid, a Lina e o Paulo Mendes, eles se destacam em meio a uma produção gigantesca e, no geral, de alta qualidade da arquitetura brasileira. Bom, então é isso, pessoal. Espero poder ajudar com essa minha modesta contribuição vocês a fazerem da melhor forma possível
a prova do ENAD. Desejo boa prova para todo mundo e sucesso ao infinito e além.